Pessoal, estou passando aqui rapidamente para comentar com vocês as questões de direito administrativo da prova do INSS, que foi aplicada hoje, dia 27 de novembro, e falar um pouco também sobre esta possibilidade de cancelamento da prova. Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, meu nome é Natália. Nós estávamos aqui no canal em uma maratona de direito administrativo, estávamos focados no edital do INSS e na Sebrasp. E hoje, dia 27 de novembro, foi a prova tão esperada, né? Foi a prova do INSS e eu não poderia deixar de vir aqui comentar com vocês as questões de direito administrativo e também a possibilidade de cancelamento da prova, pessoal, é isto mesmo. A grande probabilidade de esta prova vir a ser cancelada. Como vocês devem estar acompanhando, já estão circulando na internet diversos vídeos de candidatos que foram até os locais de realização das provas, mas que não receberam as suas provas, enquanto em outros locais os candidatos já estavam finalizando e saindo dos locais de prova, estes candidatos sequer tinham recebido as suas provas. Além disso, pessoal, também há relatos de candidatos que foram até os locais de prova, mas as salas estavam lotadas e estes candidatos não tinham lugar para que estes candidatos pudessem realizar as provas. Ao que eu vi, isto aconteceu em Guarulhos, mas não sei se vocês têm algum relato de outros locais de prova. Em relação a pessoas que eu conheço, pessoas próximas a mim, que realizaram a prova, o que me disseram é que foi tudo tranquilo, não houve qualquer relato assim de problema na realização da prova, como salas lotadas ou qualquer coisa deste tipo. Mas, pessoal, enfim, eu lamento muito todos estes problemas, né? Não só estes problemas de hoje, mas também problemas que já vinham acontecendo, né? Como o atraso na divulgação dos locais de prova, candidatos que foram colocados para realizar a prova em local bem distante, né? Não houve um estudo por parte da banca na distribuição dos locais de prova, ao que parece não houve esta análise. E se estas informações se confirmarem, o caminho é um só e é a anulação desta prova. Mas, pessoal, vamos então analisar as questões de direito administrativo, né? A prova trouxe 14 questões de direito administrativo e eu estou com uma prova em mãos e vou compartilhar ela na tela para a gente conversar um pouco sobre estas questões. Vamos lá então, pessoal. Na prova que eu tenho, as questões de direito administrativo começam a partir da questão 27 e acredito que nem todas as provas são iguais, mas vocês podem ir acompanhando a correção pela tela que eu estou compartilhando a prova com vocês. Então, a questão 27, ela é uma questão que está correta e é uma cópia do artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. Já a questão 28 é uma questão que está errada, inclusive nós comentamos sobre este assunto nesta última semana, nesta semana de véspera da prova, né? Nós comentamos este artigo, que é o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. E, pessoal, o erro está aqui. A Sebrasp trocou, ela colocou aqui em todos os casos, quando na verdade é apenas em relação à fundação pública e não em todos os casos. Já a questão 28 é uma questão que está correta, nós também comentamos este assunto, e um servidor que se afasta para o exercício de mandato eletivo, o tempo dele conta para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Portanto, questão 29, uma questão correta. E a resposta da questão 29 vocês encontram no artigo 38, inciso 4 da Constituição Federal. Pessoal, a questão 30 também está correta e ela é cópia do artigo 41 da Constituição Federal, que estabelece que o servidor só perderá o cargo de provimento efetivo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Enfim, nós também comentamos sobre isso e comentamos quando falávamos lá sobre a Lei 8.112. Vamos então ao artigo 31 e agora a Sebrasp já está cobrando em relação à administração pública, fontes de direito administrativo, organização administrativa da União e Lei 8.112 e poderes administrativos. E essas questões elas vão da 31 até
a questão 35. E a questão 31 está correta, porque o sentido subjetivo, formal ou orgânico da administração pública se analisa quem exerce as atividades. Já o sentido objetivo, material ou funcional se analisa as atividades em si. Então, questão 31 correta. Já na questão 32, a Sebrasp trouxe uma pegadinha, né? Porque ela incluiu aqui nas formas de provimento a ascensão e a transferência, que são formas de provimento que estão revogadas, pessoal. Atualmente, ascensão e transferência não são mais formas de provimento. E acredito que a Sebrasp colocou aqui já tentando pegar nessa pegadinha aqueles concurseiros mais desavisados que poderiam, porventura, estar estudando com uma lei já ultrapassada, né? Porque atualmente ascensão e transferência não são mais formas de provimento. Pessoal, nessa prova que eu estou corrigindo tem algumas anotações aqui, eu peço que vocês desconsiderem porque é uma prova que foi enviada para mim, eu nem estou considerando se está correto ou errado. Considerem apenas o que eu estou falando, né? E vamos à questão 33, que é uma questão que fala sobre abuso de poder. Pessoal, nós também comentamos sobre abuso de poder aqui no canal. E sim, excesso de poder e desvio de poder são formas de abuso de poder, mas esta questão está errada e o erro está na conceituação aqui de excesso de poder e de desvio de poder, que a Sebrasp trocou, né? Já que excesso de poder é quando o agente exorbita a competência que lhe foi legalmente atribuída, e desvio de poder é quando ele atua nos limites da competência, mas ele busca um fim diverso daquele que é um fim diverso do interesse público. E vamos à questão 34, que na minha opinião é uma das questões mais difíceis da prova, né, que estabelece que a lei é considerada a fonte primordial do direito administrativo. Realmente, pessoal, a legislação é uma das principais fontes do direito administrativo, mas eu entendo que o erro desta questão está nesta parte final, que ressalta, né, que fala que as normas administrativas estão reunidas em um só corpo de leis. Então, esta parte final que torna esta assertiva errada. E eu considero esta uma das questões mais difíceis, porque eu acho que realmente ela gera bastante dúvida lá no momento da realização da prova. E vamos à questão 35, que estabelece que o INSS é uma autarquia federal subordinada. Pessoal, o erro está nesse subordinada, porque realmente o INSS é uma autarquia federal, mas ele não é subordinado, ele é vinculado, não há uma relação de subordinação entre as entidades da administração indireta e as entidades da administração direta, e nós também comentamos isto aqui no canal. Mas continuando, pessoal, então da questão 36 até a questão 40, eles estão cobrando sobre atos administrativos, serviços públicos, responsabilidade civil e também sobre a Lei 8429 e a Lei 9784. E aqui no material cortou o número das questões, mas eu vou comentando com vocês. Então, questão número 36 é sobre anulação e revogação de atos administrativos, e é uma questão que está errada, e nós também falamos sobre isso aqui no canal, pessoal. A anulação, ela se refere a atos ilegais, já a revogação, ela se dá por motivo de conveniência ou de oportunidade. E aqui nesta questão a Sebrasp inverteu os conceitos, o que deixou a assertiva errada. E vamos à questão número 37, que fala sobre concessão de serviço público, e é uma questão que está correta e é cópia do artigo 2º, inciso 2º da Lei 8987 de 95. E em relação a este assunto a gente não chegou a comentar aqui no canal. Pessoal, continuando, vamos à questão número 38, que é uma questão que fala sobre a Lei 9784. E ela está correta e ela é cópia do artigo 18 e artigo 20 da Lei 9784. A primeira parte é cópia do artigo 18 e a segunda parte cópia do artigo 20. E vamos à questão 39, que é uma questão que está errada e é uma questão que aborda a lei de improbidade administrativa, um assunto que nós também comentamos nesta última semana. E pessoal, o erro desta questão está
em falar que aquele que age culposamente comete ato de improbidade administrativa, né? Inclusive, esta era uma das minhas apostas de questões para a prova de vocês e realmente foi o que foi cobrado pela Sebrasp, né? E então, pessoal, esta questão 39, está errada também. E para finalizar, a questão 40 é uma questão que está correta e é uma questão que fala sobre a responsabilidade civil do Estado. Outro assunto que nós comentamos nesta última semana. Inclusive, eu comentei com vocês que a teoria do risco administrativo foi a teoria adotada no Brasil e é a teoria que consagra a responsabilidade objetiva da administração pública. E esta mesma teoria admite a redução da responsabilidade do Estado quando restar demonstrado que a vítima concorreu para o dano, ou ainda admite a exclusão da responsabilidade do Estado quando restar demonstrado culpa exclusiva da vítima. Portanto, pessoal, questão 40, questão correta. E eu destaco para vocês que este é o meu gabarito, um gabarito extraoficial, então fiquem atentos porque o gabarito oficial é o gabarito da Sebrasp e deve sair nos próximos dias, então sigam acompanhando lá na página da Sebrasp. Então, pessoal, em se tratando de direito administrativo, na minha opinião, o nível de dificuldade já era o esperado. Também já era esperado que a Sebrasp trouxesse letra da lei, né? Não, neste ponto não houve surpresas, mas me digam o que vocês acharam. Acharam as questões de direito administrativo fáceis, difíceis? Como vocês foram nesta prova? Me contem, deixem aqui nos comentários. E pessoal, se vocês tiveram também problemas na realização da prova, não deixem de me contar, deixem aqui nos comentários, tanto problemas em relação ao local de realização da prova, se a Sebrasp colocou vocês para realizar a prova em local bem distante, como também hoje, se teve algum problema durante a realização da prova ou na entrega da prova, ou então candidatos com celular no momento de realização da prova. Me contem tudo isso e vamos aguardar para ver agora qual será a manifestação da Sebrasp em relação ao ocorrido, né, que deve sair nos próximos dias. Acredito que hoje ainda ou amanhã eles já coloquem algum comunicado atualizado no site. E havendo novidades, eu volto aqui para atualizar vocês.